Qual o segredo da riqueza duradoura? Senta. Não é metáfora, senta mesmo. Hoje, a nossa análise vai fundo numa filosofia de investimento que valoriza a tal da poltrona moral e a lombar blindada contra as cólicas do mercado. Vamos tentar decodificar a arte ancestral de não surtar, né? E o nosso material de hoje vem de um lugar muito, muito especial. O blog Dinheiro que Me Veja, escrito pela mente, olha, brilhante e afiadíssima da Roque Dube. O tom do blog é uma coisa... é uma obra de arte. Educação para a vida, com ironia, humor refinado e uma pitada de veneno existencial. E o que torna tudo ainda mais potente é a perspectiva única da autora, uma mulher cega que, como ela mesma diz, enxerga muito mais do que parece. A nossa missão aqui hoje é mergulhar nos 10 mandamentos do investir com classe, um manifesto sobre paciência, dividendos e, o mais importante, sanidade mental. E antes da gente se acomodar nessa poltrona com toda a classe do mundo, aquele convite que faz a mágica acontecer. Se essa conversa te provocar algum estalo, já deixa seu comentário, se inscreve no canal para não perder as próximas. O algoritmo fica feliz e a gente também. E um agradecimento gigante ao professor Júlio Facó, que fez a curadoria primorosa deste material. E, claro, a parceria com o blog Dinheiro que Me Veja e a genialidade da Roque Dube. Vamos começar então com essa figura quase mítica do mercado, o investidor que cheira flor, não fuma gráfico. A autora provoca a gente a imaginar essa pessoa, sabe? Que não acorda aos berros porque comprou no topo, nem vai dormir chorando porque vendeu no fundo. A metáfora que ela usa é espetacular. Comprar uma ação é como plantar uma árvore. Você não vai lá no dia seguinte cavar para ver se a raiz pegou, certo? Exato. Trata-se de exercer o direito constitucional de ser um ser humano fora do home broker, longe daquela tela que fica piscando e tentando te hipnotizar o dia inteiro. E o que é poderoso nessa imagem é como ela ataca diretamente a ansiedade que virou a norma, né? A autora nos força a lembrar de uma verdade, assim, fundamental que o mercado tenta nos fazer esquecer a cada minuto. Preço não é valor. O preço é o humor do mercado no dia. O valor é o fundamento do negócio a longo prazo. Essa obsessão pelo preço diário nos transforma em reféns do nosso próprio portfólio. Totalmente. E isso nos leva a uma frase do texto que, nossa, deveria ser emoldurada e pendurada na parede. Se você precisa olhar a cotação todos os dias para se sentir seguro, você comprou a ação errada. Uau! Essa frase é um soco no estômago, porque a gente vive na cultura do check-in, de dar F5 em tudo, mas essa filosofia de comprar e esquecer que ela defende não soa um pouco negligente? Como diferenciar esse esquecer confiante daquele investidor que simplesmente abandona a carteira à própria sorte? Essa é a pergunta-chave. E a distinção que a autora faz é crucial. Não é um esquecer por negligência, é um esquecer por confiança. Ah, boa. A confiança vem do dever de casa feito antes da compra. Você estudou a empresa, entendeu o modelo de negócio, acredita na gestão. A partir daí, o trabalho mais pesado já foi feito, sabe? A analogia dela é perfeita. A ação vira um bom livro na sua estante ou um vestido preto atemporal no seu armário. Você não precisa olhar para eles todo dia para saber que são bons e que estarão lá quando você precisar. A negligência é comprar sem saber por quê. A confiança é saber tanto por quê que você pode se dar ao luxo de não olhar o preço todo dia. Entendi. É a diferença entre confiança e, sei lá, esperança cega. E essa confiança toda vai na contramão do que a autora chama de era da performance aguda. A gente vive numa cultura em que parece que todo mundo está atrasado para o happy hour da bolsa. É uma ansiedade coletiva, uma necessidade de estar sempre fazendo alguma coisa. Exato. Uma performance constante para uma plateia imaginária, que muitas vezes somos nós mesmos, né? E é para quebrar essa lógica que ela usa outra metáfora demolidora. Investimento não é corrida de 100 metros com roupa colada e tênis neon. É travessia no deserto com cantil de disciplina. Que imagem! A imagem é forte porque ela troca o glamour da velocidade pela resistência da jornada. E o alerta dela é cirúrgico. Essa necessidade de fazer alguma coisa todo mês, de girar a carteira,
Comprar, vender. Isso. Pode ser um sintoma de que a pessoa está tentando preencher um vazio com volatilidade. Usando o mercado como terapia, o que, convenhamos, costuma ser uma terapia caríssima. E com péssimos resultados. Exato. Isso me leva a outro ponto do texto que parece complementar essa ideia. O mercado gira, você não precisa girar junto. Como você interpreta isso? Eu vejo isso como um chamado à sobriedade. Muitos enxergam o mercado como um carrossel divertido, sabe? Você pula para dentro, gira, fica tonto, sai e já quer entrar de novo. A autora propõe uma imagem mais realista e até um pouco sombria. O mercado não é um carrossel, é uma engrenagem de moinho. Nossa! Ele gira de forma constante, poderosa e tritura quem não entende o ritmo. Entender o ritmo não é prever o próximo movimento, mas compreender que o ritmo dele é de longo prazo, de ciclos, de criação de valor, não de pânico diário. Faz sentido. É aqui que entra o conceito dela de disciplina como ato revolucionário. Um ato revolucionário. Isso é forte. No mundo que idolatra a agilidade, a resposta instantânea, a disciplina pode ser confundida com teimosia ou lentidão ou não. Como o investidor sabe se está sendo disciplinado ou só cego a uma mudança no cenário? A distinção é sutil, mas é fundamental. A teimosia é se apegar a uma tese que já se provou errada, é ignorar fatos novos que destroem os fundamentos da sua escolha inicial. A disciplina, na visão da autora, é se apegar à sua estratégia e aos seus princípios, diante do ruído. Diante do caos. Isso. É a coragem de fazer aportes mensais quando o jornal só fala em crise. É a força para não vender tudo quando seu vizinho diz que a bolsa vai quebrar. A disciplina, ela diz, é uma virtude que não dá likes, mas dá resultado. Adorei isso. A teimosia é emocional. A disciplina é racional, baseada na sua análise original. A pergunta a se fazer não é: o mercado caiu, mas sim, os motivos que me fizeram comprar essa empresa ainda são válidos? Se a resposta for sim, a disciplina manda continuar. Isso faz todo sentido. E essa ideia de disciplina e paciência me faz pensar na recompensa mais tangível disso tudo. Um tema que a autora trata de forma quase poética: os dividendos. A analogia que ela cria é de uma beleza, aquele cafezinho que não acaba nunca. É uma imagem perfeita, não é? É ótima. Porque captura a essência. Não é a explosão de um energético, é o conforto constante de um café quente. É o rendimento que chega sem alarde, sem promessas mirabolantes, mas que, como ela diz, perfuma o ambiente. Ela cria um contraste brilhante entre a adrenalina das empresas que prometem revolucionar o setor de foguetes com motor movido a afeto e a solidez daquelas que simplesmente geram caixa e o distribuem com frequência britânica. A sacada final dela é que os dividendos, no fundo, te pagam para você não enlouquecer. Gostei. Eles são a recompensa material, o reforço positivo para sua paciência. É quase um salário pela sua sanidade mental. Mas aí vem a regra de ouro dela, que é bem mais ácida. Se não paga dividendo, me deve uma explicação. E ela completa que não serve qualquer explicação. Precisa vir com um laudo técnico, mapa astral e backup emocional. Isso não é um pouco radical demais? E as empresas de crescimento, as techs, que reinvestem cada centavo para dominar o mundo, elas não se encaixam nessa filosofia? Essa é a provocação genial dela. Não é uma proibição, é uma inversão do ônus da prova. Ah, entendi. O padrão, na filosofia dela, é que uma empresa lucrativa compartilhe seus lucros com os sócios. Se ela decide não fazer isso, a empresa que precisa justificar, de forma excepcional e convincente, o porquê. Ela precisa mostrar que aquele dinheiro reinvestido nela mesma vai gerar um retorno muito superior ao que o investidor conseguiria em outro lugar. Então a régua sobe muito. Muito. E no contexto brasileiro, isso nos remete a setores mais perenes e previsíveis, como elétrico, o bancário, saneamento. Os clássicos. Exato. Os conhecidos por serem negócios de geração de caixa consistente. Ela não está dizendo para ignorar a próxima gigante da tecnologia, mas está te forçando a perguntar: essa promessa de crescimento é real ou é só uma desculpa para não dividir o bolo?
Então a questão é de reciprocidade. Isso desemboca na frase talvez mais poderosa do texto, que transcende os investimentos. Paciência sem reciprocidade é abuso emocional. Eu sou adulta demais para viver de expectativa. Isso é uma declaração de independência do investidor. Totalmente. É o investidor dizendo: eu entro com o capital e a paciência, você, empresa, entra com os resultados e a partilha. Se um dos lados falha, a sociedade fica desequilibrada. É uma visão adulta da relação de investimento. É um negócio, né? Não é torcida, não é aposta, é um negócio. Perfeito. E falando em momentos em que essa relação é testada, vamos para o clímax de qualquer investidor: a crise de confiança. O mercado derrete, o pânico se instala e o primeiro instinto é vender tudo e correr para as montanhas. A autora chama esse momento de o sofá da consciência. Um nome brilhante, porque te convida a sentar e refletir, em vez de sair correndo. A solução que ela propõe não é uma fórmula mágica, mas um processo de autoanálise, de conversar com a sua estratégia. Ela sugere um questionário interno, tipo: o que mudou de verdade? O fundamento da empresa ou só o humor coletivo? Boa pergunta. Fui eu quem mudei de ideia sobre o negócio ou fui contaminado pelo pânico geral? Essas perguntas tiram o foco do barulho externo e trazem para a sua tese original. E é isso que nos leva à ideia final dela, que transforma um meme de internet em filosofia. Sentar em cima não é covardia, é elegância emocional. Eu adoro essa ideia de elegância emocional. Mas, na prática, como a gente diferencia essa elegância do puro e simples medo de realizar um prejuízo? Muita gente senta em cima do prejuízo por paralisia, por aversão à perda. Onde está a linha que separa a paciência estratégica da estagnação pelo medo? Essa é a fronteira mais difícil de policiar e a autora nos dá a pista. A diferença está na natureza do assento. Sentar em cima por medo é sentar-se num barril de pólvora, esperando a explosão, paralisado. Sim. A elegância emocional é sentar-se num trono. Num trono. Um trono construído com material do seu estudo prévio, da sua convicção na tese de investimento. A pessoa paralisada pelo medo não sabe por que comprou, então não tem a menor ideia do porquê deveria manter. A pessoa elegante sabe exatamente por que comprou e enquanto aqueles motivos forem válidos, o pânico do mercado é só ruído. É só barulho. Exato. A autora reforça que as regras do jogo, diversificar, aportar, reinvestir, todo mundo conhece, estão em qualquer manual. Mas a elegância é rara. Acalmar a histeria, principalmente a interna, é o que separa os amadores dos profissionais. E isso nos leva à conclusão dela, que amarra tudo de forma brilhante. Riqueza de verdade não se mede em número de ativos, mas na qualidade das suas noites de sono. No fim das contas, talvez essa seja a única métrica que realmente importa. É uma métrica que não aparece em nenhuma planilha de Excel, em nenhum relatório de banco, mas que, no final da vida, é o único benchmark que vale. Se sua carteira de investimentos te tira o sono, ela não está te enriquecendo, está te empobrecendo de vida. Resumindo toda essa nossa conversa, o que fica para mim é que investir com classes, segundo a Roy K. Dilby, é menos sobre finanças e mais sobre temperamento. É um exercício de autoconhecimento, disciplina e, crucialmente, de não se levar tão a sério usando a ironia como escudo. É sobre ter aquele sorriso sarcástico de quem já entendeu o jogo antes mesmo do mercado abrir. Exatamente. E o mais fascinante é como o estilo irreverente dela não é um enfeite. É o veículo para uma verdade profunda e contraintuitiva no mundo financeiro de hoje. A maior rentabilidade pode vir de fazer menos, pensar mais e, acima de tudo, respirar fundo. A vitória da calma. É a vitória da calma sobre o caos, da estratégia sobre a histeria. E para fechar, o texto nos deixa com uma provocação final. Ele afirma que o investidor elegante não persegue preço, mas sim propósito. Isso nos lança uma questão para refletir, que talvez seja o ponto de partida de tudo. Será que antes de escolher os ativos da nossa carteira, não deveríamos primeiro definir com uma clareza brutal qual é o propósito do nosso dinheiro na nossa vida?
Talvez a resposta para onde investir comece, na verdade, com uma resposta para que investir.